Luta de classes refere-se a um fenômeno social de tensão ou antagonismo que existe entre pessoas ou grupos de diferentes classes sociais, devido aos competitivos interesses socioeconômicos e desejos dessas pessoas diante a lógica do modo de produção capitalista, dando a forma a um conflito que se expressa nos campos econômicos, ideológicos e políticos, que é a norma na história humana. A visão de que a luta de classes fornece a alavanca para mudanças sociais radicais para a maioria é fundamental nos trabalhos de Karl Marx e do anarquista Mikhail Bakunin. O conflito de classes pode assumir muitas formas diferentes. Violência direta, como guerras travadas por recursos e mão de obra barata. Violência indireta, como mortes por pobreza, fome, doença ou condições de trabalho inseguras. Coerção, como a ameaça de perda de emprego ou suspensão de investimentos importantes. Ou ideologicamente, como livros e artigos. Além disso, existem formas políticas de conflito de classe, legalmente ou ilegalmente, pressionando ou subornando líderes governamentais para a aprovação de legislação partidária desejável, incluindo as leis trabalhistas, códigos fiscais, leis do consumidor, atos de congresso ou outras sanções, injunções ou tarifas. O conflito pode ser direto, como com um lockout destinado a destruir um sindicato, ou indireto, como uma desaceleração informal na produção como forma de protesto contra os baixos salários dos trabalhadores, ou uso práticas trabalhistas injusta pela capital. Classe social para Karl Marx. Karl Marx, 1818-1883. Em sua análise econômica da história, observou que em todos os períodos as bases econômicas eram estruturadas pelo antagonismo entre grupos de opressores e oprimidos. Essa luta movia as sociedades e promovia a transição de um modelo econômico para outro. Assim, na sociedade antiga havia senhores e escravos. Na sociedade medieval, suceranos e vassalos. Na sociedade moderna, capitalistas e trabalhadores. No capitalismo, esse antagonismo é expresso nas classes sociais. Para Marx, há dois grandes grupos de interesse, de classe contrários um ao outro. O grupo dos que possuem os meios de produção, terra, fábrica, banco, etc., também denominada burguesia, e o grupo dos que possuem apenas sua força de trabalho, também denominado como proletariado. O grupo de proprietários é formado por uma minoria de indivíduos. Já o grupo de proletariados é formado por uma maioria dos indivíduos. Estes vendem sua força produtiva aos donos do capital, que pode ser produtivo como indústria, agricultura e pecuária, ou financeiro como banco, asseguradoras, ou ligado ao setor de serviços, como comércio, transportes, comunicação e etc. A desigualdade das relações de trabalho e na divisão da riqueza produzida permite a acumulação de mais capital. Para Marx, as classes são um fenômeno social de motivação econômica, e o conflito entre elas também é de natureza econômica, isto é, conflitos de interesse material entre proprietários e não proprietários do meio de produção da riqueza. Os interesses comuns, na medida em que são identificados como tais, geram consciência, e essa geração, portanto, a classe social também tem uma dimensão política, já que pode promover mudanças sociais por meio da ação coletiva. Em síntese, na teoria marxista, as classes sociais são grupos de indivíduos que partilham de uma posição similar nas relações de produção. Quais sejam elas, sejam os proprietários dos meios de produção, sejam os que vendem sua força de trabalho. A estrutura de classes é caracterizada pelo antagonismo entre elas. A classe burguesa monopoliza
o poder econômico, político e cultural, de modo a disseminar para a classe proletária uma ideologia que distorce a realidade e a leva a acreditar que as desigualdades são naturais e não podem ser minoradas. Por sua vez, quando a classe proletária desenvolve a consciência de classe e se organiza politicamente, ela cria condições para mudanças sociais.